A segunda característica da oração baseada em Lucas 18, eu chamo de fator humildade. E está baseado nos versículos de 9 a 14 do capítulo 18 de Lucas. O texto diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos para se considerarem ou por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O fator humildade é a segunda característica da oração neste capítulo ensinado por Jesus. Para entender um pouquinho o que significa isso, precisamos entender quem era o fariseu e quem era o publicano. O fariseu era uma classe religiosa que era muito rigorosa, muito rígida. Os fariseus defendiam a lei dura, rígida, pura, crua. O fariseu era exigente no cumprimento da lei, exigente a tal ponto que criava normas para que pudesse ajudar no cumprimento da lei, padrões, rituais, exigências tais que eles próprios não conseguiam cumprir, a ponto de Jesus chamá-los de hipócritas, de sepulcros caiados. Os fariseus eram muito exigentes com os outros, mas não conseguiam cumprir as normas que eles mesmos elaboravam. Por outro lado, quem eram os publicanos? O publicano, dizem os estudiosos mais aprofundados da história romana, que existiam 2 tipos de publicanos: o publicano geral, aquele que era nomeado pelo governo romano, e o publicano específico, ou aquele que era nomeado pelo publicano geral. O publicano geral era o encarregado de suprir as necessidades de Roma através dos impostos cobrados pelo povo subjugado, pelo povo que havia sido vencido por Roma. Já os publicanos específicos eram aqueles que saíam para cobrar diretamente do povo. Estes eram chamados roubadores, gananciosos, eram aqueles que extorquiam o povo. E porque eles exerciam o papel desta maneira, eles eram muito mal vistos pelas pessoas, neste caso pelos judeus, especificamente no texto que nós estamos estudando. Os fariseus não se davam com os judeus, não se davam com os publicanos, e por isso eles defendiam que não se deveria nem sequer sentar à mesa com os publicanos. Então nós encontramos estas 2 classes de pessoas: os fariseus, por um lado, que se achavam justos, inclusive pelo próprio significado do nome fariseu, que quer dizer separado. Eles se achavam muito santos, muito justos. Por outro lado, nós encontramos os publicanos, taxados como ruins, como desonestos, como gananciosos. E estes 2 homens, estas 2 classes, se encontram aqui retratadas por Jesus
como pessoas que subiram ao templo para orar ao Senhor. E aqui nós entendemos algumas lições das orações feitas por estes homens. E eu quero analisar um pouquinho com vocês a oração do fariseu inicialmente. Como foi a oração do fariseu? Observem juntamente comigo. O fariseu tinha uma oração que não subiu ao céu. Por que nós podemos afirmar que a oração do fariseu não subiu ao céu? O texto bíblico diz que ele orava de si para si mesmo. Era uma oração que não era direcionada a Deus, mas uma oração que refletia em si mesmo. Uma oração dessa, nós podemos entender que não subia ao céu, porque era uma oração para si mesmo. A segunda característica da oração do fariseu é que era uma oração soberba, de alguém soberbo. O texto bíblico diz: não sou, ele orando, não sou como os demais homens. Ele era soberbo, ele se achava melhor do que os demais. Ele se colocava em uma posição de arrogância. A terceira característica da oração do fariseu é que era uma oração pretensiosa. Ele se colocava pretensiosamente como superior, como mais santo, como até o seu próprio nome, o nome daquela que ele recebia, significava isso, santo, separado, ou mais santo que os demais. Então ele dizia: nem ainda como este publicano. Ele comparou-se com o publicano e achou-se melhor que o publicano. Colocou-se numa posição superior ao publicano. A quarta característica da oração do fariseu é que foi uma oração interesseira. Ele diz assim: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Quando nós começamos a orar diante de Deus, a fazer as coisas diante de Deus, para receber de volta algo, a nossa oração passa a ser uma oração interesseira, como a oração deste fariseu. A oração e o jejum não pode ser desta forma. O texto de Isaías nos diz que a oração que Deus deseja, diz assim o texto de Isaías: porventura não é a oração ou o jejum que o Senhor deseja? Não é este que escolhi, diz o Senhor, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes ir livre os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Que venha vendo o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Isaías 58, versículos 6 e 7. Por outro lado, a oração do publicano tem 2 características fundamentais. 3 características, melhor dizendo. Primeiro, era uma oração despretensiosa. O texto diz que ele ficou em pé ao longe, ele nem se aproximou, porque a pretensão dele não era se achar melhor do que os demais, ou melhor do que o fariseu. Era uma oração despretensiosa. A segunda característica da oração do publicano é que era uma oração humilde. O texto bíblico diz que ele não ousava nem sequer levantar os olhos, estava com os olhos baixos, humildes. Esta é uma atitude, esta é uma posição de quem está em sinal de humildade. E a terceira característica da oração do publicano é que ele reconhecia a sua condição. O texto bíblico diz que ele orou: sê propício a mim, pecador. É preciso orar não como fariseu, mas como o publicano, despretensiosamente, humildemente e reconhecendo a sua condição. Qual foi a consequência disso, a conclusão de Jesus? Ele diz que a oração do publicano, ou que o publicano saiu para casa, voltou para a sua casa justificado. E a segunda consequência, a segunda conclusão de Jesus é que o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, este será exaltado.
quero concluir o entendimento desta segunda característica da oração de Lucas 18, citando três textos sagrados. Salmo 51:17 diz: ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O Salmo 138, versículo 6 nos afirma: ainda que o Senhor é excelso, contudo atenta para o humilde. E Tiago, no capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: Deus resiste ao soberbo, porém dá graça ao humilde. O que você quer alcançar do Senhor depende da sua humildade diante de Deus.